Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje nós vamos bater um papinho aí sobre um dos fundos imobiliários de fundos, né, um dos FOFs, que tem mais chamado a atenção do mercado, né? Eu não tenho fundo de fundos, né? Tinha algumas coisas antigas de quando comecei, mas vendi tudo, não tenho mais nenhuma posição hoje de FOF. Porém, o pessoal sempre pergunta, a gente acaba estudando os fundos que vão nascendo pra gente saber o que falar, até pra gente falar isso no YouTube ou responder perguntas de vocês. O fundo que a gente vai falar hoje, que é o MGFF, ele é um fundo novo, relativamente novo, né? E que chama atenção. Ele chama atenção por quê? Porque ele está desenvolvendo um trabalho muito bom, ele está entregando resultados muito bons. A gestora dele, a Mogno, né? É uma gestora que veio como nova nessa leva de gestoras novas que apareceram no mercado e chamou atenção, porque foi uma gestora que começou com um fundo de fundos, né? Enquanto as outras vão para logístico, vão para shoppings, ela iniciou como um fundo de fundos e tem trazido algumas coisas diferentes. Tem feito tem desenvolvido o seu trabalho de forma um pouco diferente e eu quero mostrar um pouquinho hoje aqui do último relatório mensal deles. Eu quero comentar um pouquinho sobre, né, o porquê que o pessoal está gostando tanto, por que o pessoal está curtindo tanto. Obviamente que a primeira coisa são os resultados, né? Ele tem entregue um resultado bem grande. O gestor é a Mogno Capital, ele tem uma taxa de gestão de 0,8 ao ano sobre o valor de mercado do fundo. A administração é da BTG. Ele tem hoje um patrimônio de 649 milhões. O valor patrimonial da cota está em R$ 82, enquanto o mercado hoje, né, está em aproximadamente 97. Então, para um fundo de fundos, isso é importante. A gente vai ver um pouquinho, ele não tem prazo determinado, o fundo iniciou em março de 2018, tem praticamente aí 2 aninhos, né, um fundo bem novo mesmo. Aqui fala algumas coisas, o gestor nesse período de crise, né, ele trouxe muitos detalhes sobre essa crise de saúde que a gente está tendo. Ele foi atualizando em cada relatório a questão de leitos de UTI, né, a questão da pandemia, a questão de como que estava sendo realizado no Brasil. Até antes, se você ver os relatórios antes, ele já falava sobre isso, o que o Brasil poderia fazer, o que não poderia fazer, isso foi algo muito legal. Principais números do MGFF, dividendo de 0,60 centavos por cota no mês, né? Um yield anualizado de 8,1%, é absurdo de alto. É o 16º mês seguido com yield anualizado de 7,5% ou mais, né? Então, mais de um ano entregando um yield de 7,5% mais, um retorno total, né, médio de 2,5% ao mês. Variação da cota, mais dividendo, renderam 9,7% no mês, né? Esse aqui é o mês de abril, é o relatório de abril, então é o que aconteceu em março, né? E um volume negociado de 5,2% do valor a mercado no fundo. Eu quero vir aqui embaixo porque os fundos de fundos geralmente eles entregam essa nota do gestor que fala sobre tudo que eles fizeram, né? Então eles falam sobre reserva de lucro, movimento que eles fizeram nos shoppings, situações de CRI, tudo que eles fizeram eles colocam aqui. Por exemplo, diminuímos sensivelmente nossa posição em IRDM11 e usamos os recursos provenientes da venda, assim como aqueles recebidos com a primeira amortização do TBOF, para aumentarmos a nossa alocação em XPIN e começarmos a comprar outros fundos de CRI que hoje negociam com desconto em relação à sua cota patrimonial maiores do que Iridium. Eu sempre falei isso para vocês, usem essas notas do gestor para estudar. Lá atrás, quando a gente começou, era a única coisa que a gente tinha. E quando você lê isso, você vê os movimentos. Então você consegue entender, peraí, mas por que ele olhou o valor patrimonial num fundo de papel, né? Então a gente começa a ver o sentido da coisa, a gente começa a ler o tanto que isso faz sentido, isso é importantíssimo. Começa a ler os relatórios dos fundos de fundos que você vai ver o quanto você aprende. Aqui fala um pouco da quinta emissão, o que foi feito com a quinta emissão, comentário do gestor, mas eu quero vir aqui embaixo para comentar um pouquinho aqui. A estratégia de alocação do MGFF está um pouco diferente dos outros, né? Ele já vinha um pouco diferente dos outros. Você vê BCFF ou HFOF, a alocação por estratégia dele é mais, não é mais arriscada, mas ela tem uma pegada um pouco mais forte. A gente consegue ver que 77% dos fundos do investimento é para ganho de capital. O que isso quer dizer? O foco dele vai ser vender. Então, na hora que alcançar um valor que eles acham justo, eles vão vender e tirar esse lucro e distribuir para o cotista. Então, por isso que ele consegue entregar bons resultados. Um ponto que a gente precisa anotar e perceber e ficar ligado é que o mercado não sobe para sempre, né? Então, se a gente tiver outras quedas, tudo mais, esse valor, esse ganho de capital acaba sendo bem impactado. Ele tem uma alocação por segmento, né, de 46% no mercado corporativo. Então, assim, foi basicamente contra, né, o negócio do corporativo, home office. Então, eles hoje estão bem posicionados, BRCR, JSRE, TRXF. A gente consegue ver que existe uma posição
bem grande, né, nesses top 10 fundos aqui, ó, que são fundos de shopping, logísticos, bem diversificados, né? Então recebíveis, então tem uma carteira, uma composição detalhada bem diferente. Se você for ver os outros fundos, eles meio que deixaram de lado as lajes, ficaram mais no logístico, ficaram um pouco mais sereno em relação a isso. Porém, o MGFF tem conseguido entregar um bom resultado, né? Então aqui tem uma composição detalhada da carteira e a RDM era uma posição maior e eles diminuíram, como eles falaram, eles diminuíram. Então hoje eles têm menos IRDM do que caixa parado, né? E aqui a gente consegue ver que a composição do resultado, a origem do ganho no último mês, né, de quando esse relatório veio mais de dividendo do que de ganho de capital. Então veio 127% veio de dividendo, né, ou seja, dinheiro que estava no caixa também, que já era para ser distribuído, foi distribuído a mais e foi entregue um resultado, aí, uma origem de ganho bem grande. Por segmento, a gente consegue ver que quase 50% da renda vem do mercado corporativo, 39% vem de recebíveis, né, de fundos de papel, e 15% vem de shopping, varejo e depois fundos de fundos, 6% para entregar todo esse resultado. Por tipo de oferta, em ofertas comuns, em ofertas para investidor qualificado também. E aqui a gente consegue ver distribuição de resultados. Agora, o que o MGFF tem feito que tem feito dele um dos melhores fundos de fundos, um dos fundos que o pessoal mais tem curtido, um dos fundos que tem entregue muito resultado. Eu acredito que ir contra a maré, sabe? Ele está fazendo diferente dos outros. Enquanto alguns fundos estão segurando mais, aguentando shoppings, aguentando logísticos para pagar um pouco mais de rendimento, ele está aproveitando esse momento e fazendo giro, né? Fazendo giro da carteira, vende aqui, ganha um pouco de patrimônio, distribui, pega esse dinheiro, investe em outro, ganha um pouco mais aqui, distribui. Ele está fazendo isso muito bem e está entregando um resultado muito grande. A gente viu que foram 16 meses entregando acima de 7,5%. Enquanto nós temos uma Selic a 2%, isso é muita coisa. Eu estou indicando você comprar? Não, eu também não tenho. Só que eu estou trazendo aqui para vocês um fundo que tem sido notícia, um fundo que o pessoal tem gostado, um fundo que as pessoas têm falado. E tanto que o pessoal está gostando que há um ano atrás esse fundo ele tinha 3 mil cotistas, hoje ele está em quase 40 mil cotistas. Isso é coisa pra caramba, é um crescimento bem acentuado, né? Então a gente consegue ver que ele está indo diferente dos outros fundos de fundos, aproveitou o dinheiro que tinha para em março comprar, aumentar a carteira de ganho de capital, se posicionar melhor em alguns fundos e com certeza isso vai dar retorno para o cotista. Vai entregar mais? Vai continuar entregando 7,5? Não sei quanto que ele vai continuar entregando, mas até agora ele tem feito um bom trabalho. Você gosta do MGFF? Você tem MGFF na carteira? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra mim, se você tem, se você não tem, se você vendeu, se você comprou, eu quero saber o que você fez, se você analisou. Se você não analisou, se você não vai comprar, pelo menos leia o relatório dos caras. A nota do gestor é muito boa. É o melhor fundo de fundos que eu leio todos os meses para dar uma acompanhada no mercado. Eu realmente curto, então faça isso também que você vai curtir, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço por favor que você se inscreva para ajudar a gente a crescer, para a gente poder entregar mais conteúdo para você. Lembrando que eu tenho live todos os dias, 7h15 da manhã no Instagram, e essa mesma live que eu faço de manhã vem aqui pro YouTube às 18 horas para vocês, então fique à vontade para assistir comigo, para estar comigo ao vivo ou para assistir às 18 horas aqui, beleza? Deixe seu like porque isso ajuda o YouTube a enviar esse vídeo para mais e mais pessoas, e é isso. Eu vou ficando por aqui, um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.